Para você, vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos fazer um vídeo, lute pelo seu casamento. Estamos aí batalhando pelas famílias, estamos batalhando para que o Senhor possa sustentar os lares, possa dar sabedoria aos homens, às mulheres, para que nós não venhamos ceder às tentações de abrir mão do nosso casamento. O casamento está no coração de Deus. Deus formou a primeira família e ele fica triste quando um lar se desfaz. O divórcio foi dado pela dureza do coração do homem, não está no coração de Deus. Deus se entristece quando isso acontece. É uma decisão que o homem toma, mas Deus não fica feliz por isso. Muitas vezes tem que acontecer por algumas coisas muito graves que estão acontecendo. Mas nós estamos guerreando, batalhando para que o inimigo não venha tragar as famílias. Às vezes lares que têm aberto mão por coisas tão pequenas, ou às vezes coisas que nós vencemos com jejum, oração, sabedoria que vem do alto. Então vamos guerrear, vamos lutar pelo nosso casamento, vamos nos levantar orando, vamos nos levantar intercedendo, jejuando por famílias. Eu gostaria de te convidar para essa batalha, a orar por lares, a orar por mulheres, a orar por homens, a orar por filhos, às vezes, que estão sofrendo nessa batalha. Lares divididos, os filhos sofrem, não sabe se fica com o pai, não sabe se fica com a mãe, às vezes fica nos dois lares, e isso entristece, traz algumas sequelas futuras. Então nós estamos orando, estamos batalhando pelos lares, amém? Nós gostaríamos de meditar hoje na palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 11. E como é que a gente luta pelo nosso casamento? É fechando todas as brechas, porque nós precisamos ter sabedoria em ver onde as brechas estão sendo abertas. As retaliações, elas só vêm quando as brechas estão abertas. O inimigo, ele só encontra abrigo quando nós deixamos ele atuar. Quando nós fechamos, a Bíblia diz fugir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós não resistirmos, se nós abrirmos as brechas, ele não foge, aí ele entra. Nós vemos em 2 Samuel, capítulo 11, é a palavra de Deus que eu gostaria de meditar com você, sobre a vida de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, a palavra do Senhor fala sobre ele, a Bíblia diz tantas coisas boas sobre o rei Davi, um homem que foi escolhido desde a sua tenra idade. A Bíblia diz que Jessé tinha 8 filhos, 7 filhos, homens de guerra, homens preparados para guerrear. E Deus mandou o profeta Samuel ir lá na casa de Jessé, escolher um dos seus filhos. E quando o profeta Samuel chegou lá e viu aqueles homens fortes, altos, achou que um daqueles homens seria o escolhido de Deus. Mas Deus não escolhe como o homem escolhe. O homem, nós temos a tendência de olhar para a aparência, mas Deus não vê como o homem vê. Deus olha para o que nós temos dentro. Às vezes nem nós mesmos nos conhecemos, mas Deus conhece a nossa estrutura. Salmo 103 fala isso. Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Então ele conhece até onde nós vamos, até onde nós aguentamos ir. E ele conhecia Davi, quando Davi estava lá com as ovelhas. E Deus ungiu, separou ele como rei, mas ele teve todo um processo de passar como rei. Foi perseguido por Saul, teve que correr para a caverna de Adulão, teve que ficar com 400 homens endividados, 400 homens marcados pela vida, mas mesmo assim, Davi não esqueceu das promessas de Deus. A Bíblia diz que ele adorava a Deus 7 vezes por dia, ele louvava ao Senhor, ele ensinou aqueles homens a guerrear também. Davi era um homem que guerreava com vontade, e ele tinha a promessa de Deus sobre a vida dele, e ele não abria mão disso. Depois que ele matou Golias, depois que ele casou com Mical, a filha de Saul, ele sabia que Deus tinha um chamado
chamado, um propósito para a vida dele. E a Bíblia nos conta que após todas essas perseguições, por nunca ter aberto mão desse chamado, por nunca ter deixado de adorar a Deus, ele se tornou rei. E após ser rei, ele saía várias vezes para guerrear. Mas no capítulo 11 nos mostra que um dia o rei Davi decidiu que não ia à guerra. Ele decidiu mandar os seus homens e ele ficar no palácio descansando. Ele decidiu que não iria guerrear. E é nesta meditação aqui que eu quero falar para você. O Espírito Santo fala aos nossos corações que o inimigo ele não para. O inimigo ele está todo momento, ele sabe qual é o fim dele. O fim dele é ir reinar lá no lago de fogo, de enxofre. Ele quer levar com ele vários, então ele não para um minuto. Ele não fica, hoje eu vou descansar um pouquinho, vou deixar esse povo em paz. Ele não para de guerrear, então nós não devemos também descansar. Nós também devemos estar sempre atentos. E o rei Davi, um homem adestrado em guerra, um homem segundo o coração de Deus, descansou. E foi nesse descanso que, quando ele estava no palácio, uma mulher do outro lado tomando banho, uma mulher linda tomando banho, e a Bíblia diz que ele olha para aquela mulher e ele acha a mulher linda tomando um banho, mas ele teve uma oportunidade quando ele pergunta quem era aquela mulher, e alguém responde, um dos seus homens responde que aquela mulher era a esposa de Urias. Urias, um dos seus soldados que estava lá na guerra, onde ele não foi, mas aquele Urias tinha ido. Ela era também filha de um dos seus sacerdotes. Então ele podia naquela hora dizer, meu Deus, eu não vou ceder a essa tentação. Essa mulher é uma mulher casada. Mas a Bíblia diz que ele cedeu a esta tentação. A tentação, o pecado é uma decisão. Assim como Daniel decidiu não se contaminar com as coisas do rei, nós decidimos. Quando o inimigo coloca o pecado diante de nós, nós decidimos. Quando nós decidimos ir à frente, aí tudo muda na nossa vida. O discernimento de saber que as coisas estão erradas começa a ficar contaminado. Os nossos olhos para as coisas espirituais começam a ficar contaminados. É por isso que quando alguém está diante de uma tela de pornografia, de coisas que não agradam ao Senhor, só por um momento, aí o seu discernimento espiritual começa a ficar contaminado. É por isso que as pessoas dizem que o pecado emburrece o homem. E foi o que aconteceu com o rei Davi. Por um momento ele se emburreceu. Por um momento o seu discernimento espiritual foi embora de ceder à tentação. Ele mandou buscar aquela mulher, ele deitou com aquela mulher. Só que pecados têm consequências. É isso que muitas vezes o diabo não mostra para as pessoas quando elas cedem o pecado. O pecado tem consequência. Aquela mulher engravidou. E agora? Mas como o diabo não mostra o abismo, a Bíblia diz no livro de Salmo, um abismo chama a outro abismo. Nunca ache que o diabo vai jogar uma tentação e vai ser aquela tentação. Se você não resistir, se você não se arrepender, se você não disser não, se você não confessar, aquele abismo vai chamando a outro. Quando aquela mulher disse que estava grávida, qual foi o outro abismo que veio? Eu tenho que fazer alguma coisa para que todos não descubram que aquele filho é meu, porque eu sou um rei e eu não posso mostrar que eu traía o meu soldado, não posso mostrar que eu traía o sacerdote. Então traz esse homem, faz dormir com sua esposa para que ele pense que o filho dela, a mentira. E aquele homem veio e não quis dormir com sua esposa, porque ele disse, não, rei, eu não posso fazer isso, as pessoas estão lá guerreando, eu não vou dormir com minha esposa, porque eu sei que nós estamos em batalha. E aí veio outro pecado, a manipulação.
Bota Urias para beber bem muito, porque pode ser que ele bebendo, porque o álcool também emburrece o homem. O álcool tira a inteligência do homem. Então, Davi achou que ele bebendo bastante, ele iria se contaminar. Mas ele não quis ir dormir com a sua esposa, porque ele era fiel, ele era um soldado fiel, ele era um líder fiel diante daquela guerra. E ele disse, não, eu não vou dormir com a minha esposa. E aí, como um abismo chama outro abismo, o rei Davi disse, então o resultado, eu vou matar. Cuidado com o pecado. O pecado vai chamando você cada vez mais, um ao outro. E aí Davi mandou matar aquele homem, manipulando na guerra, colocando ele na frente para que ele morresse. Mas Deus nunca deixa um pecado em oculto. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Deus amava Davi. Deus tinha um propósito na vida de Davi. Assim como Deus tem um propósito na minha vida, na tua vida. Assim como Deus tem um propósito na vida daqueles que estão servindo a Ele, aqueles que estão diante dEle. E Deus não quer que o pecado nos afaste dEle, principalmente em nosso casamento. Se você cedeu a alguma tentação, não encubra esse pecado. A Bíblia diz no livro de Provérbios 28:13, que encobre o seu pecado não prosperará. Quem encobre o seu pecado não prosperará. Davi não prosperou. O profeta Natan teve que ir até ele, fazer ele cair em si do seu pecado. Betseba teve aquele filho, perdeu aquele filho. Consequências vieram também sobre o rei Davi, graças a Deus que ele pediu perdão ao Senhor, ele confessou o seu pecado ao Senhor. Então, se você por acaso está cedendo a algumas tentações, fecha as brechas, confessa o teu pecado ao Senhor. Não pensa que tempo apaga pecado, porque tempo não apaga pecado. Em nome de Jesus, isso é uma mentira do diabo. O tempo vai apagar de forma alguma. O que apaga pecado é o confessar. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia do Senhor. O que encobre não prosperará. Que Deus possa entrar em nossos lares, nos dando sabedoria para fechar as brechas. Sempre lembrar, um pecado, um abismo chama outro abismo. As consequências virão e Deus não quer que a gente sofra as consequências. Quando a gente quebra um princípio, quando a gente quebra um mandamento, Ele nos quebrará no futuro. Lembre-se disso, que a mão do Senhor possa estar sobre o seu casamento, sobre o seu lar, nos guardando, nos dando sabedoria, que o Senhor possa nos dar a sabedoria que vem do alto, em Cristo Jesus, que a mão do Senhor possa estar sobre nós, nos cobrindo com o seu sangue, nos dando estratégia para vencer. Que o Senhor possa estar falando conosco através da sua palavra, que é a própria boca de Deus falando conosco. Que o Senhor possa estar falando conosco através de sonhos, possa estar nos corrigindo. Que você, se você precisar, procure o seu pastor, a sua pastora, pessoas maduras para confessar, dizer onde você errou. Confessa e deixa e alcança a misericórdia do Senhor, para que você possa continuar seguindo em paz em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus tenha um dia de paz para a glória de Deus.